Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre mol, massa molar e volume molar. São conceitos muito importantes para a química. Então acompanhe aí! Bom pessoal, o que é mol? Mol é uma quantidade. Imagina o seguinte, quando você fala assim, eu tenho uma dúzia de ovos. Uma dúzia de ovos equivale a 12 ovos. Você fala assim, eu tenho uma centena de reais ou uma dezena de reais. Imagina assim, eu tenho uma dezena de reais, eu tenho 10 reais. Tenho uma dezena de brinquedos, eu tenho 10 brinquedos. Eu tenho uma centena de galinhas, eu tenho 100 galinhas. Então o mol é a mesma coisa, é muito tranquilo. Quando eu falo assim, olha, eu tenho um mol, vamos supor que eu tenha um mol de ovos. Quer dizer que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 ovos. Então, uma dúzia são 12. Um mol é quanto? 6,02 vezes 10 a 23. Então, não se assustem com o número, com essa potência de 10 aqui, né? 10 elevado a 23. Não se assustam com isso, é um número como qualquer outro. Então, uma dezena, 10. Uma dúzia, 12. Um mol, 6,02 vezes 10 a 23. E aí, é muito comum na resolução dos exercícios, nos livros, arredondar isso aqui, né? Então fica 6, simplesmente 6 vezes 10 a 23. Tranquilo? Então, olha, isso é muito importante para a química, esse conceito de mol, né? Muito importante. Então, quando eu falo aqui, olha, eu tenho 1 mol de sódio. Se eu tenho 1 mol de sódio, quer dizer que, eu vou arredondar aqui para 6, né? Quer dizer que eu tenho 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Se eu falasse, eu tenho uma dúzia de sódios, quer dizer que eu tenho 12 sódios. Eu falo assim, eu tenho uma dezena de sódios, quer dizer que eu tenho 10 sódios. Mas se eu falo que eu tenho 1 mol, quer dizer que eu tenho 6 vezes 10 a 23, né? Sódios, ou átomos de sódio. Muito tranquilo. Eu falo assim, olha, eu tenho 1 mol de água, quer dizer que eu tenho 6 vezes 10 a 23 águas, né? Ou moléculas de água. Moléculas de água. Certo? Muito tranquilo. Se eu falar assim, eu tenho uma dezena de água, quer dizer que eu tenho 10 águas, né? 10 moléculas de água. Eu tenho uma centena de água, quer dizer que eu tenho 100 moléculas de água. Eu tenho 1 mol, quer dizer que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, 1 mol é uma quantidade. Quando eu falo assim, olha, eu tenho 1 mol de CO, que é o monóxido de carbono, quer dizer que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO. Aí você pergunta, por que o primeiro é átomo e os demais são moléculas? Porque aqui eu só tenho um átomo só, é só o sódio. Agora aqui H2O já é uma molécula. Então por isso que eu falei que eu tenho essa quantidade de moléculas, beleza? Então o mol é uma quantidade, certo? Que é 6 vezes 10 a 23. Precisamente 6,02, mas é comum fazer esse arredondamento. Beleza, uma coisa que você pode me perguntar, como que eu determino qual a massa de 1 mol de um elemento, de uma substância? Aí é só olhar na tabela periódica, pessoal. Então aqui, 1 mol de sódio tem essa quantidade de átomos de sódio. Mas qual que é a massa de 1 mol de sódio? É só ir lá na tabela e pegar a massa do sódio lá, só que expressar isso em gramas. Então a massa do sódio, olhando a tabela, é 23, né? Então 23 gramas. Então 1 mol de sódio tem 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Essa é a quantidade de átomos que eu tenho. Mas qual que seria a massa disso? 23 gramas. Como que eu descobri esse 23? Olha na tabela periódica. Segundo aqui, olha, 1 mol de água tem essa quantidade de moléculas de água. Tá, mas você pode estar interessado na massa que isso possui, 1 mol de água. O que você faz? Olha na tabela a massa dos elementos e soma. Cada hidrogênio tem massa 1. Então são 2 hidrogênios, então dá 2.
com o oxigênio, que é 16, então vão dar 18. Então, 1 mol de água possui 18 gramas. Se eu estiver interessado na quantidade de moléculas, 1 mol tem essa quantidade de moléculas, mas 1 mol vai ter essa massa. Como que eu descubro a massa? É só olhando na tabela periódica. Próximo aqui, ó, 1 mol de CO. Eu tenho essa quantidade de moléculas de CO, 6 vezes 10 a 23. Aí você pega, se fossem 2 mols, aí é só multiplicar por 2, então vão ser 12. Se fossem 3 mols, 18 vezes 10 a 23, ok? Se ficar na dor, faz a regrinha de 3. 1 mol são 6 vezes 10 a 23, 2 mols é x, aí faz a regrinha, beleza? Então, 1 mol tem essa quantidade de moléculas, mas eu posso querer saber, é importante às vezes saber a massa. Como que eu vou saber a massa de 1 mol de CO? Vai lá na tabela, acha a massa do carbono, que é 12, e a massa do oxigênio, que é 16. Soma os dois, então vai dar 28 gramas. Então a massa de 1 mol de CO corresponde a 28 gramas. Beleza, pessoal? Então é dessa forma que a gente acha a massa. Bom, a massa de 1 mol de qualquer substância é chamada de massa molar. Então, eu posso escrever dessa forma. Então aqui, olha, a massa molar, esse MM, que muitas vezes aparece por aí, né? Massa molar do sódio, ou seja, a massa de 1 mol de sódio. Eu tenho a massa molar da água e a massa molar do CO. O que é massa molar? É a massa de 1 mol. Qual que é a massa molar do sódio? A gente viu aqui, olha, que 1 mol de sódio são 23 gramas. A massa molar é justamente a massa que 1 mol daquela substância possui. Então, a massa molar do sódio é 23 gramas por mol. O que quer dizer isso? 23 gramas por mol. Quer dizer que cada mol de sódio possui 23 gramas. É isso que a gente estava falando aqui, ó, 1 mol de sódio, 23 gramas. Qual que é a massa molar da água? A gente viu aqui, ó, 1 mol de água, 18 gramas, né? Então, a massa molar da água é 18 gramas por mol. Quer dizer o quê? Que cada mol de água possui 18 gramas. E se eu pegar meio mol? Aí vai ser a metade, vai ser 9. Aí se eu pegar 2 mol de água? Aí eu vou ter o dobro disso aqui, né? São 36 gramas. Beleza, e a massa molar do CO? A gente viu que 1 mol de CO, 28 gramas. Então a massa molar do CO é de 28 gramas por mol. Isso quer dizer que cada mol de CO possui 28 gramas. Pessoal, então o que a gente viu aqui até agora? A gente viu o conceito de mol. O que é mol? Mol é uma quantidade. É 6,02 vezes 10 a 23. Muito comumente arredondado para 6 vezes 10 a 23. Então, quando eu falo que eu tenho 1 mol de uma substância, quer dizer que eu tenho 6 vezes 10 a 23 daquelas substâncias. Aí eu dei o exemplo aqui, né? 1 mol de sódio tem 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Então, 1 mol é uma quantidade. Agora, se eu quiser saber a massa que 1 mol tem, aí, se for 1 mol de sódio, eu vou lá na tabela periódica, olha a massa do sódio e expressa essa massa em gramas. Isso vai corresponder exatamente à massa de 1 mol de sódio. Quero saber a massa de 1 mol de água. Eu vou somar a massa dos elementos e expresso esse resultado em gramas. Isso vai ser a massa de 1 mol. E a massa de 1 mol de qualquer substância é chamado de massa molar, comumente abreviado, né, por MM. Então, massa molar do sódio é o quê? É 23 gramas para cada mol. Massa molar da água, 18 gramas por mol. Massa molar do CO, 28 gramas por mol. Vamos fazer um exemplo aqui, olha. Exemplo 1. Qual a massa que 2 mol de hidróxido de sódio, né, que é o NaOH, possui? Então, o que eu faço? Primeiro eu descubro quanto que é a massa de 1 mol, né? Então, aqui, olha, 1 mol de NaOH vai ter qual massa? Você vai lá na tabela periódica e soma a massa dos elementos.
Olha lá, a massa do sódio é 23, mas a massa do oxigênio é 16 e a massa do hidrogênio é 1. Então, 23 com mais 16 com mais 1 vão dar 40 gramas. Então, 1 mol de hidróxido de sódio possui 40 gramas, ou seja, a massa molar, né, do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol. Só que ele quer saber 2 mol de hidróxido de sódio. Então, 2 mol de NaOH vai ter qual massa? Dá até para fazer direto, né? Mas vamos lá. Multiplica cruzado aqui, ó, vai ficar 1 vezes x, é x, vai ser igual a... Então, ficaria assim, ó, 2 vezes 40. Então, vão ser 80 gramas. Então, 2 mol de hidróxido de sódio possuem 80 gramas de hidróxido de sódio, né? Então, você vai falar assim, eu tenho 2 mol de hidróxido de sódio. Qual que é a massa desse hidróxido de sódio, né, que eu possuo? 80 gramas. Só o exemplo 2. Qual a quantidade em mol presente em 73 gramas de HCl? Então, no exercício anterior, a gente tinha a quantidade em mol, precisava achar a massa. Aqui, a gente tem a massa e quer achar a quantidade em mol. A quantidade em mol de uma substância também é chamada de quantidade de matéria. Então, esse exercício poderia ter falado assim, ó, qual a quantidade de matéria de HCl presente em 73 gramas dessa substância. Então, quando fala quantidade de matéria, é a mesma coisa que perguntar qual é a quantidade em mol que eu tenho daquela substância. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual que é a massa molar do HCl, né? Qual que é a massa de 1 mol do HCl. Então, a gente vai lá na tabela e olha. Olha, 1 mol de HCl, aí você olha, são quantos gramas? Soma a massa do cloro 35,5 aproximadamente, você olhar na tabela. Mas o hidrogênio é 1, então somando os dois, 1 mol de HCl possui 36,5 gramas. Ou seja, a massa molar do HCl, né, que é o ácido clorídrico, é de 36,5 gramas por mol. Beleza, eu quero saber quanto em mol que eu tenho em 73 gramas. Então, 1 mol de HCl, 36,5 gramas. Quantos mols que eu tenho? Em 73. Então, multiplicando cruzado, ficaria assim, ó. X, que multiplica 36,5 gramas, vai ser igual a 1 mol, que multiplica 73 gramas. Então, o X aqui, ó, vai ser igual, esse 36,5 passa para lá, dividindo. Então, ficaria assim, ó. X vai ser igual a 1 mol vezes 73 gramas dividido por 36,5 gramas. Beleza? E aí, o que a gente faz agora? Corta a grama. Corta grama com grama. Então, qual que vai ser o resultado aqui? Olha, 1 vezes 73 dá 73. Dividido por 36,5 vai dar 2. Então, quer dizer que eu tenho 2 mol de HCl. Então, em uma amostra de 73 gramas de HCl, eu tenho 2 mol. Então, mol é uma forma de expressar quantidade, ok? A gente expressa em grama, mas a gente pode expressar em mol também. Eu tenho tantos gramas ou eu tenho tantos mols, né? Beleza? Pessoal, então vamos lá. Exemplo 3. É um tipo de exercício interessante também, que agora vai relacionar a quantidades, né? Que olha, vai relacionar a quantidade de átomos com a massa, por exemplo, ou a quantidade em mol. Muito tranquilo de fazer, ó. Qual a quantidade de átomos de hidrogênio presentes em 9 gramas de água? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esses 9 gramas de água para mol, beleza? Então, vamos lá. Olha, 1 mol de água são quantos gramas? Você vai na tabela periódica, a gente já fez ali atrás, né? Soma a massa dos elementos. Então, 1 mol de água são 18 gramas. Possuem 18 gramas. Olha, quantos mols que eu tenho em 9 gramas?
como é a metade, né? Então, eu vou ter o quê? Meio mol, né? Meio mol de água. Beleza, descobri a quantidade em mol que eu tenho de água. O que eu faço agora? Bom, eu preciso saber a quantidade de moléculas de água. Então, vamos lá. Olha, 1 mol, se eu tiver 1 mol de água, isso equivale a quantas moléculas? Se eu tiver 1 mol, né? 1 mol de qualquer coisa é o quê? 6 vezes 10 a 23, né? Moléculas de água, né? Se eu tiver 1 mol de água, eu tenho essa quantidade de moléculas. Só que eu tenho meio mol, né? Ou seja, metade. Se eu tiver meio mol de água, qual a quantidade de moléculas? Se 1 mol eu tenho isso, meio mol eu vou ter a metade, né? Se eu não soubesse fazer, colocaria o x e resolveria a regrinha de 3. Então, em meio mol eu vou ter 3 vezes 10 a 23 moléculas de água. Então, sempre, pessoal, eu preciso descobrir primeiro a quantidade de moléculas para depois descobrir a quantidade de átomos. Então, se for dada a massa, primeiro eu passo para a quantidade em mol. Tendo a quantidade em mol, eu descubro a quantidade de moléculas. Tendo a quantidade de moléculas, depois eu descubro a quantidade de átomos. Então, o que eu posso dizer aqui agora? Bom, vamos fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. Pessoal, então eu tenho essa quantidade de moléculas de água, 3 vezes 10 a 23 moléculas. Olha, analisa comigo a molécula de água. Cada molécula possui um átomo de oxigênio, certo? Então, se eu tenho 3 vezes 10 a 23 moléculas, no caso do oxigênio, né? Então, eu vou ter também 3 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Porque se uma molécula tem um átomo de oxigênio, se eu for ter 3 vezes 10 a 23 moléculas, eu vou ter 3 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. É a mesma coisa de eu falar assim, olha, se eu tiver 10 pessoas, quantas cabeças eu vou ter? 10 cabeças, certo? Tranquilo. Mas agora, e o hidrogênio? Cada molécula tem 2 átomos de hidrogênio. Então, a quantidade de átomos de hidrogênio não vai ser igual à quantidade de moléculas. É mesmo que eu falar assim, olha, se eu tenho 10 pessoas, quantas cabeças que eu tenho? 10. Mas se eu tenho 10 pessoas, quantos braços que eu tenho? Bom, cada pessoa tem 2 braços, né? Considerando que tá todo mundo não tem nenhum tipo de deficiência. Então, se cada pessoa tem 2 braços, se eu tiver 10 pessoas, eu vou ter 20 braços. É mais ou menos, estou fazendo essa analogia para você poder entender. Se cada molécula tem 2 átomos de hidrogênio, então essa quantidade de moléculas vai ter o dobro, né, de átomos de hidrogênio. Mas aí, se você ficar na dúvida, é só fazer uma regra de 3. Então a gente faz assim, ó. Uma molécula de água possui quantos átomos de hidrogênio? 2 átomos de 2 hidrogênio, né? 2 átomos de hidrogênio. Então, uma molécula possui 2 átomos de hidrogênio. Só que eu tenho 3 vezes 10 a 23 moléculas. Vou colocar abreviado, moléculas de água. Então, eu vou ter quantos átomos de hidrogênio? Aí, x vezes 1 dá x. 3 vezes 10 a 23 vezes 2, 3 vezes 2 vai dar 6. Então, vai dar 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Ok? Então, por quê? Porque cada molécula tem 2 hidrogênios. Então, o macete é o seguinte. Te dá a quantidade, se o exercício te der a quantidade em gramas, você passa essa quantidade para mol.
Achando a quantidade em mol, você acha a quantidade de moléculas. E aí, se ele perguntar lá assim, qual a quantidade em mol qual a quantidade de átomos de tal elemento? E você vê o coeficientezinho dele. É só você pegar a quantidade de moléculas e multiplicar pelo coeficientezinho dele, que é o que a gente fez aqui, ó. No caso do oxigênio, quantidade de átomos de oxigênio. A molécula só tem um átomo de oxigênio. Então, a quantidade de moléculas já me dá a quantidade de átomos de oxigênio. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Bom, pessoal, vamos ao nosso quarto exemplo. Qual a quantidade de átomos de oxigênio presentes em 98 gramas de ácido sulfúrico, H2SO4? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é qual a massa molar do H2SO4, ou seja, a massa de 1 mol. A massa molar do H2SO4, como que a gente faz para determinar? É só somar a massa dos elementos. Então, olha, eu tenho 2 hidrogênios, então vai dar 2, né? Mais massa do enxofre, 32, mais massa do oxigênio, é 16, só que eu tenho 4. Então vai dar 4 vezes 16. Então vamos somar aqui, olha. 4 vezes 16, então 4 vezes 10, 40. 4 vezes 6, 24. Com mais 40, 64. Com mais 32, 96. Com mais 2, 98 gramas por mol. Beleza. Então a massa molar do ácido sulfúrico é de 98 gramas por mol. O que quer dizer isso? Que cada mol de ácido sulfúrico possui 98 gramas. Bom, aqui na questão ele fala que eu tenho exatamente 98 gramas do ácido sulfúrico. Então quer dizer que eu tenho exatamente 1 mol. Tá, e se ele me desse outra quantidade, outra massa? Aí você faria uma regrinha de 3, né? Para determinar a quantidade em mol que você tem. Você sabe que 1 mol, aí você colocaria 1 mol, 98 gramas. X para aquela quantidade em gramas que ele dá no exercício. Aí você faz uma regrinha de 3 para poder descobrir a quantidade em mol. Beleza? Então, dando continuidade aqui, olha. Então, quer dizer que eu tenho 1 mol. Então, esses 98 gramas corresponde a 1 mol. E aí eu posso dizer o seguinte. Vamos escrever aqui, olha. Então, em 1 mol de H2SO4, eu vou ter quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2SO4, certo? Só que ele quer saber a quantidade de átomos de oxigênio. Depois que eu descubro a quantidade de moléculas, basta multiplicar pela atomicidade do átomo. Basta eu pegar essa quantidade de moléculas e multiplicar pelo 4 aqui que acompanha o oxigênio, que aí eu descubro a quantidade de átomos. Então, 6 vezes 4, 24. Então, eu teria 24 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Ou, se você quiser, faça uma regrinha de 3, da seguinte forma. Olha, uma molécula de H2SO4, uma molécula de H2SO4 possui quantos átomos de oxigênio? 4, né? Possui 4 átomos de oxigênio. Como que eu determinei isso? É só olhar na fórmula aqui, olha. Em uma molécula tem 4 átomos de oxigênio. Só que quantas moléculas que a gente tem aqui, olha? 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2SO4. Vou ter quantos átomos? Aí multiplica cruzado. X vezes 1 dá X. 6 vezes 10 a 23 vezes 4. Então vai dar 24 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Ok? Então a gente descobre assim a quantidade de átomos de oxigênio. Então, primeiro, você tem a massa, passa para mol. Achando a quantidade em mol, acha a quantidade de moléculas. Achando a quantidade de moléculas, e depois é possível achar a quantidade de átomos. Basta multiplicar pela atomicidade do elemento ou fazer a regrinha de 3. Tranquilo? Pessoal, um conceito muito importante é o de volume molar. O que é o volume molar? É o volume que 1 mol da substância ocupa.
Então, cada substância tem um volume molar, ok? Esse volume molar pode ser afetado pelas interações entre as moléculas, pela temperatura, ok? Então, vamos lá. O que vem a ser volume molar? É o volume que um mol de uma substância ocupa. Tem como a gente calcular isso. Então, aqui é o volume molar. Em alguns livros é representado por V, com uma barrinha em cima. Isso representa volume molar. Vm, né, de volume molar, é o quê? É o volume dividido pela quantidade em mol. Beleza? Então, basta você pegar o volume da substância e dividir pela quantidade em mol daquela substância. Então, vamos ver um exemplo aqui, olha. O exemplo 5, então. Então, vamos lá. Qual o volume molar da água? Considere que 36 gramas de água ocupe um volume de 36 ml. Bom, então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Transformar essa quantidade em gramas para mol. Então, vamos fazer aqui, ó, aqui no cantinho. 1 mol de água, a gente sabe que são 18 gramas. Quantos mols eu tenho em 36 gramas? Então, aqui, olha, vai ficar X vai ser igual 1 vezes 36 vai dar 36, né? Dividido por 18. Então, a gente descobre que a gente tem 2 mol. Então, nós temos 2 mol de água. É essa a quantidade que a gente tem de água. Beleza? Ok. Então, agora a gente tem como calcular. A gente tem o volume, a gente tem a quantidade em mol, né? A gente tem a quantidade em mol e tem o volume que essa quantidade em mol ocupa. Então, tem como a gente calcular o volume molar. Então, o volume molar vai ser o volume, normalmente é comum usar litros, ok? Então, o volume dividido pela quantidade em mol. Então, o volume aqui, pessoal, tá 36 ml, ok? Daí é importante saber converter ml para litro. Você pode fazer a regrinha de 3 se você não souber converter direto. 1 litro, 1000 ml. Quantos litros que eu tenho em 36 ml? Então isso aqui, ó, equivale a 0,036 litros. Tranquilo? Se você não sabe, faz a regrinha de 3. 1 litro, 1000 ml. Quantos litros que eu tenho em Quantos litros que eu tenho em 36 ml? Então vai dar 0,036. Então a gente pega aqui, ó, 0,036 litros e divide pela quantidade em mol, que é de 2 mol. Então, fazendo a conta aqui, a gente acha o resultado. Então, o volume molar da água, que é 0,036 dividido por 2, então vai dar 0,018 litro por mol. Então, esse aqui é o nosso resultado. 0,018 litro por mol. O que quer dizer isso? Que cada mol dessa substância, que cada mol de água ocupa esse volume, 0,018 litros. Então, esse é o conceito de volume molar. É o volume que cada mol daquela substância ela ocupa. Então, isso é específico para cada substância e tem como a gente calcular, desde que a questão forneça os dados necessários. No caso da água, 0,018 litros por mol. Beleza, pessoal? Bom, nas próximas aulas nós vamos fazer mais exercícios, vamos treinar um pouquinho, né, esse conteúdo aqui. Então, se você curtiu a aula, dê um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e não deixe de ver a próxima aula, onde a gente vai treinar um pouquinho mais esse conteúdo aqui, beleza? Então, um grande abraço e até a próxima!